Boa Tarde. noite, ou boa tarde. Para quem não O conhece aí, Kiko é o Kiko, nosso cachorrinho. e nossa gata novo aqui, Nosso, ó. E eu sou a Gabriel, autista, e ela Ana, autista. viu? Hoje o Gabriel faz as apresentações. O Petruca é o nosso novo membro da família. É o novo gato. Foi abandonado aqui na vila, né? É. E só para variar, nós ficamos com dó, né? E pegou mais um bichinho para nós, né, Gabi? Então vamos lá, né, gente? Começar o vídeo. O vídeo de hoje. Nós vamos falar hoje uma característica do autismo que não é muito falada. Mas antes de eu falar disso, nós temos sempre que deixar bem claro. Um autista pode sim ser muito diferente do outro. Isso que eu vou falar não é regra, não tem regra no autismo, não tem padrão no autismo. Às vezes existem 100 características de autismo e eu posso não ter todas. 40 características eu tenho, 40 eu não tenho, entendeu? Isso varia muito, né? E muitas coisas vão interferir, como a personalidade, como o nível do autismo, o tipo de autismo, as comorbidades, etc e tal, né? Mas essa característica eu vou falar Olha, porque é uma característica que eu tenho, que o Gabi tem, né? E aqui, além de falar sobre autismo, a gente fala muito sobre as nossas experiências, né? Filhinho, cuidado, filhinho. Cuidado, filhinho. Cuidado, deixa ele soltinho, senão sem querer machuca, né? E é uma característica do que eu tenho, o Gabi tem, outros autistas também têm, mas é claro, tem autistas que não vão ter essa característica, né? Como eu acabei de explicar, tá? Gabizinho, tu tá sendo gravado, filho? Ai, ai, ai. Então vamos lá. Potencializar as frustrações, tá? Isso é uma coisa que o Gabi faz bastante, né? Que torna ele bastante resistente, muitas vezes, à questão da escola, que torna ele muitas vezes resistente, né? A tentar novamente algo que ele tem dificuldade. E eu também tenho isso. E eu tenho isso também. E quando eu era nova, eu fazia terapia para depressão, para ansiedade, para outros problemas que eu tinha, né? E eu falava muito isso. Eu me lembro que eu falava isso para minha psicóloga, né? Para uma das minhas psicólogas, né? Que eu passei por várias psicólogas, né? Assim, eu achava que era uma coisa da minha personalidade, né? Até porque meu diagnóstico de autismo veio só ano passado, né? Eu tenho uma coisa na minha personalidade que eu vivo muito intensamente as emoções, sabe? Se eu tô feliz, eu tô muito feliz, eu pulo de alegria. Se eu tô triste, meu Deus, parece que eu tô morrendo de tristeza. E isso é uma coisa que eu não gosto. Falava assim pra ela, que eu acho que Poxa, eu acho que me prejudica no sentido assim que muitas vezes eu fico muito abalada por coisas que eu não precisava ficar tão abalada, né? Então, na época eu me lembro que ela falou assim que depende do ponto de vista. Mas por um lado, né, quando for uma coisa boa, tu também vai estar vivendo, curtindo aquilo intensamente e tal, coisa arada e tal. Só que a gente acaba fazendo muito mais com as frustrações, com as tristezas, do que com as alegrias. Aí que tá o problema, né? Então, isso é uma coisa que eu trabalho, vou trabalhar, ainda tenho que trabalhar ainda nas terapias. O Gabi também. Mas agora eu quero falar minha experiência com o Gabi. Tá, gente? Desculpa se eu coçar o nariz. É que a minha rinite, olha, essa época ela ataca demais, coça demais o nariz. Então, me incomoda, eu tenho que estar coçando, desculpa. O Gabi, tá? Muitas vezes alguém vai dar na escola, sei lá, qualquer pessoa que seja no convívio dele, muitas vezes vai fazer um comentário, uma crítica, e muitas vezes até uma crítica assim pra, sei lá, uma crítica normal. Mas o Gabi, ele interpreta muito aquilo como se fosse uma coisa assim, potencializa muito, sabe? Que nem se ele escutar alguém falar assim na escola, tem que melhorar um pouco, coisa arada, meu Deus, pra ele interpreta aquilo como, eu sou um péssimo aluno, eu sou o pior aluno, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. E não foi bem assim que a pessoa teve a intenção de dizer para ele, né? Mas como é que eu consigo? Como é que eu estou tentando, e eu acho que eu estou conseguindo ajudar o Gabi nesse aspecto? Potencializando, isso é uma dica, né? Para outras crianças autistas e tal, né? Que eu estou
querendo compartilhar com vocês, tá? Potencializando as conquistas dele, entendeu? Porque às vezes também isso a gente tem que cuidar, a gente não tem que comemorar ou só valorizar conquistas grandes. Qualquer conquista, menor que seja, do nosso filho, quando a criança, até adulto autista que estiver conseguindo fazer, é uma vitória. Era algo que ele tinha dificuldade, que ele não conseguia, agora consegue. Então a gente tem que valorizar, a gente tem que comemorar, a gente tem que, né, falar. E isso eu tô podendo fazer bastante com ele, né? E é muito importante. Importante aquela questão que eu falei já em vídeos anteriores da autoestima, né? Porque a gente tem tendência, o autista tem tendência à autoestima baixa, e a autoestima baixa é ruim para qualquer pessoa, né? Em qualquer área profissional, pessoal, né? Então é bom, assim, pra gente poder trabalhar a autoestima, e é bom pra a gente ter, assim, para dizer, aquela garra, porque o autista, muitas vezes, ele tem que se esforçar muito mais para conseguir certas coisas que um neurotípico naturalmente consegue fazer. Então a gente precisa ter mais, de certa forma, motivação, entendeu? Para isso. E isso é algo que eu procuro fazer bastante com ele. Filhinho, por favor, o vídeo. Que nem, por exemplo, o Gabriel, até pouco tempo, eu precisava ficar junto para ele tomar banho. Por quê? O Gabriel é inteligente, não tem deficiência intelectual, nada disso, mas ele tem um déficit de atenção muito grande, uma dificuldade de concentração muito grande, né? E também uma dificuldade de coordenação motora. Então, muitas vezes ele ia lá tomar banho, ele começava a conversar, cantar, coisa arada, então já não lembrava mais que parte tinha lavado, não tinha lavado. Então era necessário eu estar junto no lado, orientando ele, sabe? Tinha a parte do cabelo, que eu tinha um pouco de medo por causa da questão sensorial, né? De fechar os olhos e tudo e tal. Então tinha tudo isso, né? E nesse aspecto, às vezes é bom chamar um puxão de fora, porque sem querer, mesmo eu sempre procurando não fazer isso, a gente acaba sem querer se protegendo, mesmo não querendo, mesmo sabendo que isso não é bom, entendeu? E daí que acontece, né? O autista também, ele se acomoda um pouco. Ai, né? Minha mãe tá indo do lado. Se eu esquecer uma parte do corpo, ela vai me lembrar. Se eu fizer errado, ela vai falar. Então, o autista também vai se acomodando, né? E daí, quando a TO dele, a terapeuta ocupacional dele, me puxou, não, o Gabriel já tá com 9 anos, ele já evoluiu bastante, já fez tantas terapias, tudo, ele já tá muito melhor. Tá na hora de ele tomar banho sozinho, tu já ensinou, tu já orientou, tu já explicou, tá na hora, né? Então, eu fui deixando. Aos pouquinhos, assim, aquela coisa, aquele medo, ai, né, de repente, né, ai, não tá vendo, será que vai fazer direito? Ou até de achar que, ai, será que vai falar que ensabou o braço e não ensabou? Aquelas coisas, grilos de mãe e tal, então eu fiz aos pouquinhos, assim, e tal. Mas deu certo. E, por incrível que pareça, eu comecei a observar que ele começou a, como é que eu vou dizer assim, a tomar banho melhor do que quando eu estava do lado dele. Por aquela questão, entendeu? Ah, tem alguém do meu lado, se eu esquecer, se eu me distrair, né? Por que eu vou focar, se tem, né? Às vezes tem essa tendência, né? Então, e deu certo. E começou a tomar banho sozinho, depois começou a passar o shampoo sozinho, se secar sozinho, colocar a roupa sozinho. Ele tem um pouco de dificuldade ainda na meia, né? Esse tem um pouco de dificuldade. E tem também de amarrar cadarço, ele não consegue, né? Mas tudo também tem o seu tempo, né? Eu me lembro que né, que tive diagnóstico só ano passado, fui aprender a amarrar um cadarço com 11, 12 anos. Né? Então tem coisas que realmente vai ser no nosso tempo, né? Vai ser diferente do neurotípico, né? Então, mas só que também isso eu comemorei muito, falei para próprio dele, falei para terapeuta dele, comemorei muito aqui em casa, porque a gente tem que valorizar, a gente tem que e mostrar para ele, né? E eu me lembro que até um ano atrás, ele comentou assim comigo, mãe, como é que eu vou, né, quando adulto mora sozinho, né? Porque lá na mente dele, e o autista tem muito disso também, né? De antecipar as coisas, de imaginar lá na frente. Imaginar lá daqui a 10 anos, né? Como é que eu vou morar sozinho? Se eu tenho dificuldade de tomar banho sozinho, não sei o que, nunca vou conseguir. E agora eu falo, viu, filho? Viu? Uma coisa que tu achou que tu sempre precisava estar no teu lado, tu tá conseguindo fazer sozinho.
é uma pequena vitória, mas a gente tem que comemorar como se fosse uma grande vitória. A gente tem que potencializar isso. Para isso também fazer com que ele é capaz, ele ter assim mais autoconfiança, porque ele tem que acreditar na capacidade. Como é que ele vai evoluir se ele mesmo não acreditar na capacidade dele, no potencial dele? O psicológico, gente, ele interfere em tudo, 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 tudo. Então, assim, pra gente, né, a gente precisa, assim, acreditar em si mesmo para conseguir evoluir. Então, isso parece, assim, uma clichê, parece uma, né, mas realmente é uma coisa, assim, ó, que eu tô falando, que eu vivenciei aqui e que realmente está ajudando a potencializar as pequenas conquistas. Entendeu? Ele, quando foi para a primeira série, ele tinha muita dificuldade de escrever. Muita, 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 né? Foi cogitado numa reunião de escola que de repente ele teria que usar computador, não poderia usar caderno. E hoje ele escreve, então isso eu comemoro muito com ele. Eu comemoro muito com ele, né? O nome dele é Gabriel, mas se sempre, né, ensinando a escrever o seu próprio nome. Então o G, né, para quem tem essa dificuldade de coordenação motora, que é o caso dele, que é o meu caso, nem todos os autistas têm dificuldade de coordenação motora, eu e o Gabi temos, o G, ele é mais complicadinho. Então ele ia tentar fazer o G e não conseguia, ele se frustrava muito com isso. E o Gabriel, quando se frustra, ele fica resistente, ele não quer saber, ele não quer, né? Ele começa a não querer fazer aquelas atividades, começa a fugir daquelas atividades. E hoje ele consegue escrever, né? Então tudo isso a gente tem que comemorar, pequenas conquistas, mas para eles, para nós, são grandes conquistas. E é muito importante a gente potencializar isso, para dar energia, dar autoconfiança, dar autoestima para eles enfrentar depois as grandes dificuldades. Isso lá na frente vai fazer uma grande, grande diferença. Então isso é muito importante. Então é uma dica que eu tô tanto assim, mãe, pai, cuidador de autista, como professor de autista, auxiliar de autista, né? Quando tu vê que o teu aluno, o teu filho, né, aquela criança autista e tal, tá conseguindo superar uma dificuldade, tá conseguindo realizar algo, falar, valorizar, elogiar. A gente acha que isso não é importante, que isso não faz diferença, ou acha que de repente, sei lá, não é necessário, mas eu vejo por experiência minha, experiência do meu filho, que isso é muito, muito importante, faz muita, muita diferença. Eu já observei, às vezes o Gabriel tem tema, o dia que ele tá resistente, o dia que ele tá nervoso, ele começa a errar bastante. Só questão psicológica dele. E o dia que ele tá calmo, o dia que ele tá confiante, ele consegue fazer aquilo muito mais, muito menos dificuldade, ele erra muito menos. Então essa questão do psicológico, isso interfere muito, muito, muito sim. Interfere mesmo. A leitura, ele tinha uma resistência muito, muito grande à leitura, porque ele via que tinha dificuldade, né? Então comecei todo dia a ler palavrinhas com ele. Todo dia, todo dia. E cada vez que ele acertava, eu elogiava. Elogiava, valorizava. Não importa que ele errava duas, acertava uma. Aquela que ele acertava, eu valorizava e falava, tu tá conseguindo, tu consegue ler, tu vai conseguir tal. E nisso tá quebrando a resistência dele para ler. Tá quebrando, né? Antes eu chamava ele para ler umas palavrinhas, ele vinha brigando, gritando, chorando, né? Fazendo de tudo para não fazer. Agora eu chamo, ele vem numa boa, entendeu? Então tudo isso são conquistas, são vitórias que eu tô quebrar a resistência. E essa resistência, ela é devido à intolerância à frustração, que é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta. Que eu enfrento no autismo, que o Gabi enfrenta no autismo. Mas claro que não é todo autista que é assim. Que um autista é diferente do outro. O vídeo está ficando muito comprido, gente. Compartilha, comente, curte e se inscreva para poder continuar com esse canal, tá? E podermos chegarmos em mais e mais famílias. Fiquem com Deus e uma ótima semana.